Vamos então à sessão 4 do nosso curso do GPP Champion. Ok? Nessa sessão nós vamos comentar sobre o diagrama CIPOC detalhado, que é a ferramenta central da padronização integrada de processos. Vamos lá. Bom, a sigla vem do inglês, né? CIPOC, Supplier Input Process Output Customer, ou seja, fornecedor, entrada, processo, saída e cliente. E qual que é a ideia de um diagrama CIPOC detalhado? É nos dar um mapa visual que vai permitir, muito importante, numa única página, ter uma visão completa da dinâmica do processo e principalmente as suas interfaces, entradas e saídas, fornecedores e clientes. Nessa mesma página, nesse mapa visual, vai ficar bastante claro, explícito, quem faz, o que faz, quando faz, o que usa para fazer e quais são os resultados de realizar as atividades do processo. Okay? Ou seja, toda a informação relevante para saber como devem fluir as coisas. Então, como eu já disse, o CIPOC é o coração, a ferramenta central da gestão por processos, porque é ele que vai permitir institucionalizar esse fluxo contínuo de atividades, esses processos transversais de criação de valor através de toda a empresa. Ele realmente vai permitir a integração, fazer a integração, a padronização integrada dos processos. Qual a simbologia usada no diagrama CIPOC? São poucas, relativamente poucas, suficientes para mapear qualquer tipo de processo. Nós temos aqui esse retângulo, a caixa de atividade. Aqui dentro, normalmente, vai uma descrição de uma atividade, tá? Um verbo de ação, mais objeto da ação, ou pode também fazer referência a um documento subordinado ao processo. Ok. Essa aqui é a famosa caixa de decisão. Aqui dentro sempre vai uma pergunta fechada, quer dizer, a resposta a essa pergunta tem que ser sim ou não, e a gente deve usar quando realmente é importante usar, não colocar decisões óbvias no processo, mas sim aquelas decisões que vão mostrar um fluxo diferente de atividades segundo a resposta à pergunta. Se é sim, um certo conjunto de atividades, se é não, outro conjunto de atividades. Esses dois símbolos aqui vão representar documentos. A distinção é esse símbolo usamos para um documento impresso, enquanto que esses são documentos informatizados, registros online e tudo isso. Agora, na prática, na maioria dos casos, eu diria, a gente acaba não fazendo essa distinção entre se um documento é impresso ou digitalizado, informatizado, até porque a maioria dos casos hoje é informatizado. Então, eu já vi com muita frequência, até eu mesmo utilizo, né, em vez de usar esse outro símbolo, uso simplesmente o retângulo também para colocar referência a um documento. Esse símbolo é importante, né? Sempre que você encontrar esse retângulo com essas linhas laterais, isso vai significar referência a um outro processo, a um outro fluxo, a um outro diagrama CIPOC que contém, então, suas atividades próprias. E esse círculo menor, a gente vai usar para conexão, para evitar poluir visualmente o CIPOC com linhas, com flechinhas muito extensas. Ok? Aqui a recomendação para tornar a coisa mais visual é usar letras minúsculas. Aqui dentro vai um número, letra, né? A gente recomenda, então, usar letras minúsculas para entradas, números romanos para saídas e números e algarismos arábicos para conexões internas ao processo. Aqui vamos ver nesse slide a estrutura básica do diagrama CIPOC. A gente tem aqui, sempre no alto aqui da página, o título do processo. A caixa, então, vai definir a fronteira de início, à esquerda do CIPOC, e a fronteira de fim, do lado direito aqui. Dentro da caixa do processo, a gente vai ter colunas. Essas colunas correspondem aos diferentes cargos, aos atores internos, como a gente diz, ao processo, aqueles que realizam atividades dentro do processo.
Nessa primeira coluna do lado esquerdo, nós vamos ter todos os fornecedores que dão informação, material para que o processo possa cumprir a sua finalidade. Nessa segunda coluna, a gente tem as entradas que os diferentes fornecedores dão, sempre com a conexão entre fornecedor e respectivas entradas. Desse outro lado, lado direito, a gente tem a coluna de saídas do processo e respectivos clientes, tá? E internamente a gente tem a dinâmica de atividades com conexões que vêm das entradas externas, com saídas, ou o que seja, tá? Então essa aqui é a estrutura básica do CIPOC. Vamos ver aqui um exemplo real. Esse é um CIPOC completo, onde a gente tem esses elementos que eu acabo de escrever. Ou seja, todos os fornecedores, todas as entradas, onde é que essas entradas vão no processo, ok? Observe que aqui, se eu der um zoom aqui, você vai poder ver um pouco mais de detalhe. A gente está usando aqui as letras minúsculas para entradas, não é? As letras algarismos romanos, perdão, né? Aqui nós vamos ter para algarismos romanos as saídas, ok? E os números arábicos temos aqui para as conexões internas do processo. Então, se eu estou lendo o CIPOC aqui dentro, encontro uma letra, que seja um conector aqui, que algum cargo do processo vai realizar a atividade, sendo uma letra minúscula, imediatamente eu sei que é uma entrada e vou buscar aqui essa entrada aqui, né? Então, por exemplo, essa é a entrada, vem daqui, vem desse outro processo, ok? E entra nesse ponto aqui do processo, da atividade aqui. Ok, se eu vejo um número, né, um algarismo romano, eu tenho então, que é uma saída, e vou aqui ver onde é que vai essa saída, por exemplo, aqui saída 6, vai essa saída, e quem é o cliente dessa saída, outro processo, ok? Então a gente tem aqui, né, o papel do CIPOC, que é numa única página dar esse mapa visual com detalhe operacional de todas as entradas, saídas, atividades, atores, quais são as atividades que realizam as diferentes pessoas envolvidas no processo. Tem uma visão completa e precisa, não é? O CIPOC vai obrigar a gente a definir com precisão as interfaces, não vai ficar nenhum cabo solto, nenhuma aí zona do agrião, uma zona de indefinição, né, entre áreas e processos. Se tem uma entrada, tem que ter fornecedor responsável por entregar essa entrada a tempo, com qualidade, né? Então, não pode ser diagrama IPOC, tem que ser CIPOC. Se tem uma entrada, tem que ter um fornecedor responsável. Também não pode ser diagrama CIPO, uma saída que não está especificado quem vai dar fluxo de processamento a essa saída, quem é o cliente dessa saída. Não pode. Se tem uma saída, tem que ter o cliente que dá continuidade ao fluxo de criação de valor. Então, o CIPOC é uma ferramenta que vai eliminar uma grande causa raiz de problemas, de atrasos, de lentidão nas organizações, que é essa indefinição do fluxo entre as áreas e processos da empresa. Vamos resumir aqui algumas vantagens do CIPOC sobre outros tipos de diagrama, né, de fluxogramas que se usa por aí para mapear processos. Eu defendo o uso do CIPOC porque ele tem muitas vantagens sobre as outras formas de mapear processos. E aqui estão as vantagens, então. Primeiro, como já disse, é um mapa visual. Permite controle visual de todo o fluxo numa única página. É de fácil compreensão por qualquer colaborador, basta saber ler, é fácil seguir as flechinhas do diagrama. Define claramente, como eu acabo de afirmar, né, um pouco tempo atrás aí, define claramente todas as interfaces, todos os fornecedores, respectivas entradas, saídas e respectivos clientes. Facilita a visualização das atividades de cada cargo. Então, fica claro como os diferentes cargos
que é o que é que eles fazem, como eles intervêm no processo. E, por exemplo, isso pode ser muito útil para recursos humanos, para ver o perfil de conhecimentos, habilidades que cada cargo está realizando ali no processo, né? Então, por exemplo, tem um cargo que pode ser que apareça em alguns processos da empresa. Basta ver, então, quais são as atividades, que tipo de informação que ele está lidando, que tipo de decisão está tomando, que tipo de recursos são necessários para isso. Então fica claro para recursos humanos criar, por exemplo, um perfil de cargo, né, um perfil de conhecimentos e habilidades requeridas para o cargo. E, além disso, estabelece uma estrutura de documentação coerente. A metodologia, como eu já vinha explicando, ela provê uma codificação hierarquizada, né, clara dos vários documentos. Por exemplo, você tem um processo, né, um PR codificado, por exemplo, PR 1201. Tá? E aí dentro, subordinado ao processo, você vai ter, por exemplo, um instrutivo operacional, uma instrução operacional, IO 1201A, 1201B, etc. Você vai ter também os registros. Então, de repente, você define lá RE 1201A, B, C, quantos sejam necessários. Então, fica tudo claro, né? De acordo com essa codificação, você vai ter essa hierarquia, não é? Manuais, macroprocessos, processos, instrutivos, registros, etc., que a gente já comentava na sessão anterior. E tudo isso detalhado, né, no nível operacional, ok? Todos os detalhes necessários e suficientes para que os atores saibam o que fazer dentro do processo. Aqui está um típico diagrama CIPOC, que a recomendação é sempre construí-lo manualmente e depois digitalizar, ok? Por que é vantajoso construir manualmente primeiro e não fazer já direto no computador? Primeiro porque você, durante a discussão com a equipe que está definindo essas atividades e otimizando o fluxo das atividades de criação de valor, você tem sempre o todo à vista, né? Se fosse um computador, você ia ter que estar navegando, abrindo, né, dando zoom, navegando pela imagem, e não é o ideal, você perde a visão do todo. Além disso, fazendo direto no computador, muitas vezes você está aí com toda a equipe, né? Deveria estar contribuindo, opinando, decidindo, fica aí observando, né, a pessoa que está lidando com o computador, fazer ajustes de tamanho de fonte, posição de flechinhas, não é muito produtivo. Então, minha recomendação é sempre essa: faça primeiro fisicamente, manualmente, tá certo? E depois digitaliza. Agora, se não tiver jeito de fazer presencialmente, né, fisicamente, aí primeiro, tem que fazer, por exemplo, online, as pessoas estão em diferentes lugares, como é comum hoje em dia. Bom, aí é uma limitação, né? Então aí, paciência. Pode-se fazer direto no computador, mas não é a coisa mais produtiva que acontece. Ok, então a gente viu até aqui exemplos de CIPOC de processo. O macroprocesso também deve ser feito na estrutura de CIPOC, só que tem algumas diferenças que eu vou comentar aqui. Okay? Basicamente a mesma técnica, o mesmo conceito, as diferenças são que, enquanto que no CIPOC de processo os componentes internos ao processo são atividades, aqui no CIPOC de macroprocesso os componentes internos são processos. As unidades internas ao macroprocesso são processos. Ok? Outra coisa, a diferença, dentro da caixa do CIPOC de macroprocesso, não entramos no nível operacional, portanto não existe aí dentro, né, essas colunas de cargos, ok? E outra diferença importante também é que o macroprocesso, para dar uma visão macro do fluxo, da conversa básica entre processos, ele só mostra as principais entradas e saídas, os principais fornecedores e clientes do processo. Não estão todos os detalhes e nem devem estar, porque aí você perde a função do macroprocesso, do CIPOC de macroprocesso, de ser um mapa visual, ok? Para definir a conversa básica entre os processos do macroprocesso e externamente com os principais fornecedores e clientes do macroprocesso. Aqui está um exemplo, né, de um CIPOC de macroprocesso. Então, resumindo essas características
que diferem do CIPOC de processo. Internamente nós temos os processos, tá? E sua conversa interna aqui, entradas e saídas. Externamente a gente tem os principais fornecedores e entradas, principais saídas e clientes. Ok? Bom, tudo isso, né, como que se constrói o diagrama CIPOC, como deve ser o fluxo de padronização integrada, o workshop de padronização integrada e todo o ciclo de geração da dinâmica do processo, da sua respectiva documentação, etc, etc. Isso por si só é um processo. Normalmente, quando a gente implementa a gestão por processo, um dos processos é justamente o processo que define o fluxo de padronização integrada de processo. Aqui está um exemplo. Esse é o que eu recomendo como modelo, né, para ser adotado nas empresas, de como fazer a documentação por primeira vez, ou revisões, né, da definição do CIPOC de processo e toda a documentação pertinente. Então aqui não vou entrar em detalhes, mas isso deve estar padronizado na empresa. A forma de você criar um novo processo, fazer uma revisão mais profunda de um processo que impacta o CIPOC, todo o fluxo de atividades, toda a documentação. Ok? O resultado desse workshop de padronização integrada de um processo é um plano de padronização, né? Aqui está só uma partezinha do plano, okay? Onde vão estar todas as tarefas para que o processo, conforme definido pela equipe, esteja funcionando na prática. A minha recomendação é que isso inclua um horizonte de no máximo 3 meses, ou seja, o próximo passo viável de melhoria para integrar o fluxo de atividades. Se eventualmente a equipe tem ideias, né, por exemplo, transformação digital, coisas que possam demorar mais tempo, eu não recomendo incluir aqui nesse plano de padronização integrada. É melhor fazer isso como um projeto à parte. Quando essa solução, tipicamente digital, de informatização estiver pronta, então aí se incorpora e são feitos os ajustes na documentação do processo. Ok? Então, resumindo, o resultado do workshop de padronização é esse plano com as tarefas para que já no curto prazo o processo esteja funcionando e criando valor. Como sempre, a gente conclui aqui essa sessão com as perguntas de revisão conceitual. Você já sabe, né? Vai vendo aí, decide a tua resposta, dá pausa no vídeo para pensar um pouquinho se for necessário e veja as respostas na seção de comentários.